Pois é, no Brasil tem algumas coisas que acontecem que são assustadoras. Por exemplo, a tensão que está acontecendo no Palácio do Planalto sobre os próximos dias. A relação do Lula com o Maduro está pesando muito, porque nos próximos dias uma verdadeira bomba pode acontecer na Venezuela. E em todos os cenários, o Lula perde. Nós vamos comentar sobre isso. O Brasil, ou Brazuela, também passa por momentos críticos. Lembra do Luciano Hang, mais conhecido como o velho do Havan? Pois é, o Luciano Hang ele foi condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul. A sua ação foi grave demais. Chamou um esquerdista de esquerdopata e falou para ele, vai para Cuba. Pois é, nós vamos falar sobre isso aqui. O Bolsonaro também aproveitou esse caso do Maduro e deu uma mitada, em cima da boa e velha imprensa militante. E a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu de ontem para hoje. Bora lá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, dar uma força pra gente aí, pro canal crescer, tá bom? Bora lá, vamos começar falando do Luciano Hang. Isso para mim é uma coisa que chega a ser assustadora. O Luciano Hang foi condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por ataques a arquiteto. Pois é, mas nós vamos falar sobre esses tais ataques que o Globo diz aqui. Difamação e injúria. A Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Luciano Hang, proprietário das lojas Havan e conhecido apoiador do ex-presidente Bolsonaro, por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. Caramba, para condenar o Luciano Hang à prisão, deve ter sido algo pesado demais. O Luciano Hang deve ter xingado até a mãe dele, né? Pois é, não. Hang foi condenado à prisão por dizer que o ativista de esquerda tinha que ir para Cuba e chamou ele de esquerdopata. Pois é, chamou ele de esquerdopata e por causa disso, prisão. Deixa eu perguntar, aquela turma que chama pessoas de direita de nazi ou fascista, não tem que ir para prisão também, não? Não tem que ser condenado na mesma proporção, não? Só para saber, viu? Perguntar não ofende. O catarinense Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. Hang chamou Hickel de esquerdopata e sugeriu que ele vá para Cuba, após o arquiteto promover uma campanha contra a instalação de uma estátua da liberdade na loja Havan, em Canela. A sentença impôs penas de reclusão e detenção em regime aberto, convertidas em prestação de serviço comunitário e pagamento de indenização. Hang também foi multado em R$300 mil. Pois é. O cara pode fazer uma campanha contra a atividade empresarial do Hang e tá tudo bem. E aí o Hang fala, para mim, coisas que não são tão absurdas, né? Esquerdopata vai para Cuba. Coisa, assim, que quando a gente compara com o outro que chama da direita de nazi, de fascista, para mim é mais grave ainda. Então, assim, o cara que simulou um atentado matando o Luciano Hang nem investigado pela Polícia Federal. Então, assim, assusta, tá? Assusta quando a gente vê esse tipo de matéria, quando vê esse tipo de situação consolidando no Brasil, assusta e assusta muito. Vamos falar do Bolsonaro, que deu uma mitada, né? Fez uma publicação mitando em cima do pessoal que está falando que o Maduro é bolsonarista agora, né? Ao som de Pablo Vittar, Bolsonaro ironiza a matéria do UOL por tentar ligá-lo ao Nicolás Maduro. Pois é, meu amigo, rapadura é doce, mas não é mole não. Parece piada, mas não é. Em uma publicação feita nessa quarta-feira, com trilha sonora de Pablo Vittar, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou aqueles que o associaram ao ditador Nicolás Maduro, após o líder da Venezuela chamar as urnas brasileiras de inauditáveis.
Bolsonaro compartilhou uma coluna de Raquel Landim no portal UOL, em que ela classificava a declaração de Maduro como bolsonarista. Respondendo com sarcasmo, o ex-chefe do executivo brasileiro escreveu: Maduro is my friend. KKK, né? Maduro é meu amigo, satirizou o Bolsonaro. Depois a esquerda reclama do porquê que surgem os memes, né? Então, acabou de surgir uma nova figura, o Bolsoduro, né? Uma mistura de Bolsonaro com Maduro. Então, enfim, é cada coisa assim patética, né? Chega a ser ridícula, né? Essa situação da imprensa acreditar, querer com que as pessoas acreditem que Maduro tem alguma coisa a ver com Bolsonaro. Aí é para acabar, né? Outra matéria também que chamou atenção foi essa aqui. E fez bem o TSE ao desistir. Após declarações de Maduro, o TSE desiste de mandar servidores para a Venezuela. Depois de muita pressão da mídia, sabe, seria assim o cúmulo do absurdo o Tribunal Superior Eleitoral ele ser um conivente, né, ser um dos chanceladores dos abusos que aconteceriam, né, nessa fraude que a gente sabe que vai acontecer na Venezuela o tempo todo. Já é algo assim grotesco, né? A mídia mesmo está percebendo. Após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarar sem provas que os resultados das urnas eletrônicas do Brasil não são auditados, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, afirmou na noite desta quarta-feira que a afirmação é falsa. Ainda, segundo a ministra, em razão das falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, a Corte não enviará técnicos para atender o convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral do país para acompanhar as eleições do próximo domingo. Enfim, assim, é óbvio que o Maduro nunca quis que o TSE ou mesmo que o Lula acompanhasse as eleições, né? Então, assim, ele, mesmo sabendo que o Lula tem uma identidade muito grande com o Maduro, mesmo assim, ele prefere não ter a mínima interferência sequer dentro do país. É o típico ditador, né? O Mário Frias fez essa publicação aqui, citando uma matéria da Globo, né, onde diz o seguinte: ficou difícil para os militantes, até para os militantes da Globo, dizer que está tudo normal, né? Então, até eles fizeram críticas aqui ao Maduro, né, e ao próprio Lula também. Dá uma olhada. Andréia, o clima aqui em Brasília não está muito bom para Maduro, pela primeira vez, né? Antes, você tinha o PT que não se pronuncia, não teve nenhuma fala ainda do PT em relação a isso, pelo menos até agora eu não vi. Mas dentro do governo, a avaliação é diferente. Por exemplo, Maduro não gostou, segundo eu ouvi, do envio de Celso Amorim para acompanhar as eleições. Avalia que isso é uma desconfiança de Lula em relação ao processo eleitoral da Venezuela. Bom, motivos para dúvidas, para desconfiança, todos têm, basta acompanhar o que vem acontecendo. E também não gostou da decisão do TSE de enviar 2 servidores especialistas em eleições para atuarem ali junto com os observadores internacionais. Andréia? Pois bem, é deplorável essa situação do Lula, né, se vindo aí de bucha de canhão para o ditador Nicolás Maduro. E assim, essa semana você vai ter muito conteúdo sobre isso, porque provavelmente vai acontecer ainda muita tensão até a data da eleição, que acontece agora no próximo domingo. Então a gente vai estar acompanhando tudo isso aí, né, e trazendo em primeira mão para vocês. Vamos lá, pessoal. Isto, na visão da esquerda, é arte que custa R$75 mil, né? O Lira, o Paulo Guedes e a Damares em lata de lixo. Pois é. Quando você observa a condenação do Luciano Hang, eu te pergunto, esse artista não deveria ter o mesmo caminho do Luciano Hang? A Caixa exigiu R$75 mil de volta, né, por exposição que mostrava Arthur Lira no lixo. Então a preocupação é só o Arthur Lira, né? A Damares e o Paulo Guedes não valem nada. A Caixa Econômica Federal exige o ressarcimento de R$75 mil da empresa Yara Machado pela exposição de O Grito. A intervenção foi cancelada no ano passado
por exibir uma imagem do presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma lata de lixo envolta na bandeira do Brasil. Esses pseudo-artistas que recebem dinheiro público para fazer essa pataquada não tem respeito nenhum, nem a nossa bandeira, nem as instituições, e aí ficam com esse papinho de que a direita não respeita a democracia. Será que não? Acho que a esquerda é muito pior. Inclusive, por falar em não respeitar a democracia, cara, vocês vão ver cenas agora, né, verídicas de um piti ao vivo de uma jornalista que não consegue aguentar os argumentos da Maria Helena, candidata a prefeita de São Paulo. Ela, sabe, impecável, sempre a Maria Helena, mas olha só sabe, assim, o quanto ela fica histérica, né, que não deixa nem ter o argumento da entrevistada, da sabatinada. Olha só isso. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes, não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo para o procedimento de aborto no país quando é em caso de estupro. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Eu também tenho que cuidar da desinformação. Candidata, por favor. Então a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a cistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar, se a senhora não me deixar terminar de falar para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. A cistolia é um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Eu tô do lado da ciência, eu tô do lado do que pensam os médicos, ao contrário da jornalista e do Alexandre de Moraes, que jogou tudo fora a recomendação do Conselho Federal de Medicina com uma canetada. Pois bem, vocês sabem do que tá rolando essa treta aqui? Ela foi perguntada sobre a questão do aborto. E é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ciência, definia de que após a 22ª semana não era possível fazer cistofilia fetal, né? Que consiste em injetar uma agulha no coração do bebezinho e matar ele, né? Até a 22ª semana. Então, mediante uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que não respeitou a decisão da ciência, ele mudou o entendimento. Essa jornalista, é bem provável que ela não tem muita noção de direito para falar que a lei não define que quantas semanas vai ser. Olha só, tudo cabe à regulamentação, tá? Tudo cabe à regulamentação. E aí tem a questão moral, a questão ética e a questão da regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, cá entre nós, até o próprio ministro Marco Aurélio se manifestou nesse sentido aí. Esse pessoal é só militante. Tá? É só militante. Jornalismo sério mesmo, passa longe. Vamos lá. Decisão do STF sobre descriminalizar a maconha gera confusão sobre abordagem policial. Aqui também, esse pessoal vai falar que não houve um atropelo aqui, né, do que o legislativo pode ou não fazer. Inclusive, naquele caso em que o ministro Alexandre de Moraes também tomou aquela decisão, era uma ação do legislativo, tá? Extrapolou seus limites, um ativismo judicial nítido e claro, tá? Nítido e claro, assim como o caso da liberação das drogas. Mas essa tese que o Supremo Tribunal Federal definiu sobre as sanções, né, sobre as liberações das drogas, está deixando a polícia maluquinha. Qual é o posicionamento? O que eles têm que fazer? A polícia tem que fingir de Mona Lisa? Não tem que fazer nada? Deixar passar? Ou ela tem que simplesmente chegar e expor ali, pegar o cara e levar e fazer o procedimento de apreensão só para perder tempo, levar lá e o cara ser solto? Pois é. A tese do Supremo Tribunal Federal, que redefine as sanções relacionadas ao porte de maconha para consumo pessoal, tem causado confusão na classe policial.
entre especialistas em direito penal, questões sobre qual deve ser o procedimento diante do uso da droga e sobre a detenção ou não dos usuários ainda têm sido debatidas por juristas dentro da própria polícia. A polícia não sabe ao certo o que fazer. São criminosos, não são criminosos? Uma coisa é certa, todos os especialistas que foram ouvidos disseram uma coisa unânime: vai aumentar o tráfico. Pessoal, olha só que interessante também esse posicionamento do Sérgio Moro. Olha só, ele fez uma publicação fazendo uma crítica aqui à decisão da Polícia Federal em relação a atuação, né, o indiciamento e a oitiva do pessoal do MBL, né, na pessoa do Renan Santos. A Polícia Federal vai ouvir membros do MBL por críticas. Está explicado o motivo pelo qual a Polícia Federal no governo Lula, com exceções, não tem tempo para ir atrás do crime organizado. Está muito ocupada em ir atrás dos críticos e opositores. Culpa do governo, não da PF. Muitos policiais estão desanimados. E aí ele cita a matéria aqui do Metrópolis. Polícia Federal convoca líder do MBL para explicar postagem contra Lula. Segundo o MBL, Renan Santos terá de prestar depoimento após post do grupo dizer que Lula aprova o aborto e mudança de sexo. Então, assim, é insano demais. A gente começa a perceber que, sabe, hoje os críticos ao governo, quem faz postagem contra o governo, sabe, tem muito mais chance de receber uma visita da Polícia Federal do que aqueles que, sabe, estão fazendo tráfico de drogas por aí, estão cometendo crimes pesados, né? Então, assim, é insano que a gente vem assistindo. Luiz Camargo também fez uma publicação interessante. Ele postou o seguinte: o Brasil não é suficiente para o Taxade. Ele quer taxar o mundo. Citando uma matéria da revista Oeste. O Haddad defende a taxação global de bilionários. E aí eu fico me perguntando, a esquerda ainda posa de Mona Lisa, dizendo que não entende o porquê que os memes acontecem, né? Por que os memes contra o Haddad viralizam tanto. Cara, é porque os memes são baseados em fatos que incomodam o cidadão e que são fatos que são reais. O Haddad querer taxar agora os supermilionários do mundo inteiro, sabe? Como é que isso não vira meme? Não tem nem como. Sabe? E o brasileiro brinca até com tragédia. A última tragédia que o brasileiro está enfrentando é o preço médio da gasolina, né? Que superou o do diesel, chega a R$ 6,13 nos postos de gasolina. Esse é o preço médio. E olha só, o preço médio do litro da gasolina passou de 6 e superou o do diesel nos postos do país. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, divulgado nesta quarta-feira, o valor do combustível chegou a 6,13 entre os dias 14 e 20 de julho, aumento de 2,6% em relação à última pesquisa, quando o litro estava 5,97. Vai piorar, tá? Vai piorar. As previsões não são positivas, a gente não tem previsões positivas quanto à inflação, né, do preço do combustível. Então, assim, cada dia que passa a coisa está mais tenebrosa para o bolso do brasileiro. Isso é fato, né? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até esse horário. Quem ficou até o final, coloca fiquei até o final. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, tá? Só estou te lembrando porque isso ajuda muito. Quem não conhece o canal ainda da Alessandra Gonçalves, recomendo conhecer o canal da Alessandra Gonçalves. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.